aqui, pessoal, então, novamente, né? A gente está no caso do estudo dessa equação de tipo 1, tá? O R a gente pode, por aquele mesmo argumento, supor que é maior que zero. E a gente está aqui num subcaso, então, né, em que um dos mn e p, né, é menor que zero. Aqui eu peguei o p como sendo menor que zero. Claro que as coisas que a gente vai fazer aqui são similares se for o n menor que zero e m e p maiores e também m menor que zero e n e p maiores que zero, tá? Então, por um argumento similar, né, aquele que eu apresentei antes, a gente pode dividir a equação por R, tá? E resolver determinadas equações quadráticas aqui, que vão nos levar a qual conclusão, né? Que a gente pode, no lugar de olhar para essa equação aqui, a gente pode olhar para uma equação que é equivalente, tá? Que tem um formato que é um pouco mais amigável, um pouco mais fácil de ver, né? Tá? Então vai ser esse formato aqui, né? Ó, quando m e n são, como m e n são maiores do que zero, então a gente consegue reduzir essa parte a uma coisa assim, só que p é menor do que zero, né? Tá? Então a gente vai ter que colocar um sinal de menos aqui, um z quadrado por c ao quadrado. E lembra, né, nós já tínhamos dividido toda a equação por 1, né? Perdão, por r, né, para obter 1 aqui desse lado. Tá? Então a gente pode estudar equações desse tipo, ou seja, onde aparece apenas um sinal de menos, né? Compara com a equação do elipsoide, que é aquela que nós tínhamos obtido anteriormente, do caso 1a, né? Então a gente aqui apareceu um sinal de menos, né, em comparação com aquela anterior, tá bom? Então vou fazer um desenho aqui para mostrar para vocês como fica, né, o conjunto solução, como é o conjunto solução de uma equação desse tipo. Bom, pessoal, aqui novamente a gente tem um desenho, né, feito à mão do conjunto solução de uma equação desse tipo, tá? Uma coisa desse tipo, né, então, novamente é uma superfície, né, a ideia é como que fosse um cilindro, só que ele vai se abrindo assim, na direção do eixo Z, vai se abrindo na direção do eixo Z, tanto para cima quanto para baixo, tá bem? Então, um objeto como esse, né, então, novamente chama atenção, é um objeto que é infinito, né, bem como um cilindro que nós falamos antes, né, os cilindros matemáticos eles podem seguir toda a vida, né, para sempre, para cima e para baixo, e aqui ele vai sempre se abrindo, né, vai ser uma coisa que vai se abrindo assim na direção do eixo Z, tá? Então, esse desenho aqui de cima que eu fiz, né, representa um corte horizontal, ou seja, quando a gente intersecta esse plano, intersecta essa superfície, né, tá, com um plano horizontal. Então a gente vê uma elipse, tá? Essa é a ideia, tá? Quando a gente intersecta com um plano, digamos que mais aqui para baixo, mais perto do z igual a zero, né, mais perto do plano xy, a gente vê uma elipse menor e daí depois ela passa a crescer de novo, né? Essa é a ideia, são elipses que estão aumentando de tamanho, né, digamos, tá bem? E se nós intersectamos agora, vocês notem a diferença do caso anterior, tá? Que quando nós vamos intersectando com planos paralelos ao plano YZ, né? YZ, tá? Nós vamos obtendo coisas que vão ser hipérboles, tá? Hipérboles, ou então, para um determinado valor aqui, a gente vai encontrar um par de retas aqui dentro dessa superfície, e daí depois a gente vai obter outras hipérboles, né, voltadas, digamos, com um eixo focal diferente do que as primeiras, né? Tá? Vão ser coisas assim, né? Tá? Então deixa eu colocar aqui no canto, né? Ó, interseções com π, né? Então, se π é paralelo
ao plano XY, nós vamos ver elipses. Se π é paralelo ao plano XZ ou YZ, tá? Qualquer um dos casos, nós vamos ter hipérboles ou um par de retas concorrentes, tá? Inteiramente contidas nessa superfície. Não é tão fácil de visualizar isso. Nós vamos tentar entender isso agora de outro jeito, tá? Então vamos antes de passar isso, deixa eu só comentar, né, que uma coisa dessas, uma superfície dessas é dito um hiperboloide de uma folha. Tá bem? Isso porque nós vamos tratar também do hiperboloide de duas folhas. Aqui, pessoal, olha, a gente tem um exemplo de um hiperboloide de uma folha, tá? A equação é x² por a², né? Mais y² por b² menos z² por c² igual a 1. Tá? Então, vocês observem, né? Conforme a gente vai mudando os parâmetros a, b e c, olha como vai mudando o nosso hiperboloide, né? Tá? E, por exemplo, deixa eu colocar aqui, se eu coloco o b, né, mais perto de a, vê que essa base aqui vai ficando mais perto de um círculo, né? Conseguem ver? Tá olhando de cima ele, né? Como eu falei aqui, esse software ele só te apresenta uma parte finita, né, do sólido, da superfície, digamos, né? Mas ele se estende indefinidamente, né, na direção do eixo Z, no caso. Tá? Então, vocês vejam esse comportamento aí. Vamos ver as interseções. Então, deixa eu colocar um assim. Em vez de interseções com planos paralelos aos planos coordenados. Então, por exemplo, um plano do tipo x igual a uma constante, tá? Que é um plano paralelo ao plano YZ. Então, vamos mexer aqui, né? Essa constante vai ser x igual a m, né? Então, vou mexer esse m e vamos ver que tipo de comportamento a gente vai obtendo, né? Se vocês conseguem enxergar aqui, ver se eu consigo colocar numa distância, né, razoável aqui, como é? Que eu coloquei 0, não é 0 que eu quero, sei lá, alguma coisa. Não, queria um número, deixa eu mudar aqui para ficar mais fácil de ver. Tá, então vamos colocar m igual a, pode ser m igual a 1, que é mais fácil de ver. Tá? Então vocês vejam que na interseção desse plano, né, com o nosso hiperboloide de uma folha, a gente vê, né, tá, nessa região aqui, tá, e naquela região de lá, né, a gente vê os ramos de uma hipérbole. Tá vendo? Tá, tem a nossa hipérbole. E o que acontece se a gente coloca, ver se eu vou conseguir mostrar para vocês agora, um m um pouco maior do que 2. 3 não está dando, 2 não é o que eu quero. Deixa eu mexer um pouquinho aqui no B, né, para ficar com um pouco mais de possibilidade de flexibilidade aqui. Vou colocar m igual a... O que eu estou fazendo aqui? Esse m igual a 2 aqui é um pouco problemático, né? Vocês vejam que aqui a gente vai ter, conforme já falamos, duas retas, né, contidas no nosso elipsoide, só que a visualização do software não é tão boa assim, né? Tá, mas são duas retas, fica com um aspecto um pouco curvado aqui, né, que é um pouco estranho. Tá? Isso não acontece de verdade.
Deixa eu colocar maior um pouco aqui esse B, para a gente poder visualizar melhor. Talvez não é o B que eu quero mexer. Vou mexer, vou colocar um A maior. Tá? Se eu coloco A igual a 3, por exemplo, então eu vou tendo as nossas essas hipérboles, né? E vejam que essas hipérboles, deixa eu mudar aqui um pouco, vou colocar um C menor, agora fica um pouco mais fácil de visualizar. Ó, aqui, a questão é que tem que aparecer na tela, né? Então vocês veem hipérboles, digamos, com a concavidade, com eixo focal, né, vertical, tá certo? Deixa um pedaço dela aqui, tá? O outro pedaço está abaixo e a gente não está conseguindo ver. Tá? E daí eu vou mudando esse M, fazendo ele menor, né? Ó, fazendo ele menor eu chego nesse par de retas, e daí depois eu chego em hipérboles com concavidade, vocês estão vendo os pedacinhos dela ali, né? Aqui e lá, né? Com concavidade, não concavidade, desculpem, com eixo focal, né? Horizontal, tá bem? Então tá, eu vou fazer a mesma coisa vai acontecer se eu fizer y variando, ou seja, fizer y variar, tá? O mesmo tipo de comportamento. Ó, hipérbole, par de retas, hipérbole, tá? Então, vou fazer esses dois saírem de cena. E vamos olhar então para Z agora, né? Para Z é mais fácil de se convencer que aparecem aqui hipérboles. No nosso caso estão aparecendo círculos, né? Porque A e B estão sendo iguais. Agora imagina, né? Se A fosse um pouquinho diferente de B, né? Vou botar 4 aqui, tá? Então a gente olha aqui de cima, né? E se convence um pouco mais fácil, né? Que vão realmente aparecer elipses, tá? Deixa eu mexer aqui esse. Vão aparecendo elipses, né, nas interseções. Deixa eu diminuir um pouco aqui para ficar mais fácil de ver as nossas elipses. Tá? Então esse é o tipo de comportamento que vai acontecendo. A gente vai obtendo elipses nessas interseções verticais.